Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Louvo a Deus, irmãos, pela oportunidade de voltar aqui nessa casa abençoada. E para nós é um privilégio, uma felicidade tremenda, irmão, de voltar aqui, fazer o que Deus sempre coloca em nossos corações. E eu confesso que eu estou feliz mais uma vez. Queria agradecer ao pastor Paulo pela confiança, agradecer a toda a igreja por confiar em nós, confiar nesse trabalho, confiar naquilo que o Senhor entregou para a gente. É um ministério chamado Rap Edifica. Nós temos um trabalho na Fundação Casa aqui em Sorocaba, temos trabalho em clínicas de recuperação, onde o Senhor nos tirou, irmão, do lamaçal do pecado, onde nós éramos perdidos mesmo de verdade, usava muitas drogas. Estou falando isso aí não, irmão, para não se engrandecer não, misericórdia, isso aí até é vergonha de falar isso. É que falar que da onde o Senhor nos tirou, Ele continua sendo Deus, Ele continua fazendo. Às vezes você tem um vizinho, você tem um parente que é usuário de droga, ou que é alcoólatra, você fala, para ele não tem mais jeito. Talvez para você não, mas para o nosso Deus tem. A Bíblia fala lá em Lucas 1,37 que para Deus nada é impossível. Então essa graça maravilhosa, esse amor nos alcançou e nós louvamos a Deus por isso. Porque quantos estão lá, né, irmã? Perdidos, quantos estão nas clínicas, né, Claudinei? Na Fundação Casa, em cadeias, que não tiveram esse privilégio de encontrar essa graça maravilhosa que eu e você, nós nos encontramos. E a Bíblia fala que não foi nós que escolhemos Ele, Claudinei, foi Ele que nos escolheu. Olha que privilégio que você tem. Foi Ele que escolheu você, não é você, eu vou virar crente. Não, para. A Bíblia fala que quem convence o homem da justiça, do juízo e do pecado é o Espírito Santo. Então foi Ele que nos escolheu. Olha que lindo, né, irmã? Fica tão feliz quando o Senhor me escolheu. Obrigado, Jesus. Obrigado. Porque eu poderia estar morto hoje, poderia estar numa cadeia, poderia estar morando numa praça, na vida que eu vivia. Mas o amor dele, Wesley, a graça dele, ela foi maior do que o meu pecado. Ela foi maior do que o seu pecado. E é por isso que você está aqui hoje. Aleluia. Você consegue entender por que você está aqui hoje? Não foi você que acordou hoje e falou, hoje eu vou cultuar o Senhor. Foi você que acordou hoje, Ney, e falou, hoje eu vou lá adorar o Senhor. Não, foi o Espírito Santo que te trouxe aqui para adorá-lo. Aleluia, glória a Deus. Hoje eu não vou cantar não, irmão. Eu faço parte desse ministério e eu fui privilegiado de ser presidente desses meninos aí, nesse ministério. E eu louvo a Deus por colocar esses meninos no meu caminho. Tem mais meninos, hoje foram outras igrejas, estão aí louvando o Senhor. Eu louvo a Deus por isso, irmãos. Porque eu costumo dizer que a palavra não é minha, a igreja não é minha, o céu não é meu, o inferno não é meu, é tudo para Ele, é tudo dele. A Bíblia fala que nem o inferno é do diabo, se a chave está na mão de Jesus ainda, então é tudo dele. Né, irmã? Nosso papel aqui na terra, sabe fazer o quê? É encontrar Ele e falar para alguém que você encontrou Ele e contar, Ele mudou a minha vida. Eu estava com o irmão que está na porta lá, eu estava falando lá fora quando eu cheguei aqui era 6h25 mais ou menos, e o culto começa às 7h30. Eu cheguei às 6h25, e foi chegando alguns irmãos, nós começamos a, irmão, a trocar testemunhos, a contar, e eu falei, irmãos, é isso, Deus é tão bom demais. Você tem que contar para alguém o que o Senhor fez na sua vida. Às vezes você quer pregar sobre a vida de Paulo, de Pedro, de Judas, de João, de Tomé, e a pessoa que é seu vizinho não conhece essas histórias. Então conta a sua vida, fala, eu cheguei assim nos pés do Senhor, e Ele me curou, me libertou, me restaurou, e vai me levar para morar na glória eterna, aleluia. Amém, irmãos? Abre a sua Bíblia aí, você que trouxe, aleluia. Salmos 26, glória ao nome santo do Senhor. Eu tenho um recado para alguém aqui já. Jesus já está aqui, tá?
Aleluia. Jesus está na casa, Wesley. E na onde ele está, algo acontece. Eu acredito. Salmos 26. A minha Bíblia vai estar um pouquinho diferente. Que eu tenho acho que umas 7, 8 Bíblias que eu gosto de estudar. Mas essa aqui é minha predileta. E ela é a linguagem de hoje. Talvez está um pouquinho diferente da sua. Mas está assim, ó, no versículo 8. Salmos 26. Versículo 8. Verso 8. Ó Senhor Deus, eu amo a casa onde vives, o lugar onde está presente a tua glória. Eu vou repetir. Ó Senhor Deus, eu amo a casa onde vives, o lugar onde está a tua glória. Pode assentar, irmão, pode assentar. Glória a Deus. Ô Wesley, como está na sua aí? Leia alto, por favor. Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa, um lugar onde pertence a tua glória. Ó Senhor Deus, ó como mais fácil de você entender esse aqui, ó. Ó Senhor Deus, eu amo a casa onde vives, o lugar onde está a tua glória. Meu Deus do céu, nós temos que amar esse lugar aqui. Olha o que o salmista está falando, Wesley. Ei, Senhor, eu amo a sua casa. Sabe, nós temos que sair da nossa casa, irmã, com o desejo ardente de estar aqui, mas de amar esse lugar aqui. Porque é aqui que está a glória dele. Não é verdade? É aqui, o salmista, no Salmo 84, ele vai dizer assim, ó. É melhor um dia na casa do Senhor do que 1000 dias em outro lugar. O que o salmista dizia foi assim, ó. Não é no futebol que eu tenho que estar. Igual o irmão estava falando comigo lá fora, lá, que ele gostava de jogar a bola, né, irmão? Tá ouvindo, né, irmão? O irmão falou para mim assim, ó. Eu gostava de jogar uma bola. E eu jogava bola todo domingo. Mas daí começou a ter escola dominical. Eu deixei de lado o futebol para estar aqui na casa do Senhor estudando a palavra. O que o irmão está falando é isso. Eu amo estar na tua casa. É isso que nós temos que entender. Não importa a sua idade, não. Aqui, Claudinei, é o melhor lugar para eu e você, para nós estarmos. É o lugar da glória dele. É aqui que o alcoólatra entra chapado e sai transformado. É aqui que entra o assassino e sai transformado. Aí você fala, mas como assim, irmão? Olha quem era Saulo. Saulo matava crente. E o Senhor tem um encontro com ele. Quando ele tem um encontro com o Rei da Glória, o Senhor muda ele. E agora não é mais Saulo, agora é Paulo. Sabe? O Senhor que muda. Então convida as pessoas para estar aqui. Não importa se ela bebe, se ela fuma, se ela cheira. Não importa. O importa é que aqui é o lugar da glória dele. É aqui que vai sair a transformação. É aqui que vai sair a cura. É aqui que vai sair a libertação. É aqui que vai sair a restauração. Porque é Ele, é Ele, é Ele. Não é o missionário Anderson. Não é o pastor Paulo. Não é o missionário Claudinei. É Ele. A Bíblia fala assim, ó, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, Wesley. Então convida as pessoas para estar aqui. Olha quanto lugar vazio. Eu fico triste quando eu vou na casa de Deus e vejo vazio assim. Eu falo, meu Deus. Aí eu pergunto. Aí você fala assim, eu não vou naquela igreja mais não. Sabe por quê? Está vazio lá. Perto da minha casa está mais cheia. Só que quem sabia que ia estar aqui hoje? Levanta a mão aí. Você não sabia que você ia estar aqui? Você não convidou pelo menos um para estar com você aqui? Olha a diferença que é. Quem erra é nós, não é o pastor. É nós que erra. Quando nós ia do mundão, nós ia num rolê, aí vai, num clube, aí num baile na época. Você não convidava alguém, vamos lá, tomar um drink. Vamos lá, não era assim? Agora para ir para a casa de Deus, tem vergonha de falar, irmão, vamos lá na casa de Deus comigo, adorar o Senhor. Olha só que diferença que é. Então convide para estar aqui na casa de Deus.
Porque eu fico triste, porque se nós sair aqui fora agora, você vai ver as adegas, hoje não é nem bar, mas é adega, está lotada de gente. Sabe o que é a diferença? Que lá eles estão se matando. E aqui você está cheio de vida. Essa é a diferença. Olha só o privilégio de estar aqui na casa de Deus, o lugar da glória dele. Por isso que o salmista fala: eu amo estar na sua casa, eu amo estar na tua presença. Eu não sei você, mas eu amo estar na casa dele, eu amo estar na presença dele. Faz 15 anos, irmão, que eu sou convertido. Os meninos vão dar testemunho depois, aí eu acho, não sei, que Deus colocou no coração de cada um. Mas faz 15 anos já que eu estou na presença. E é que o salmista fala: é melhor 15 anos com ele do que 100 sem ele. Não é verdade? Olha como você acha que doeu o coração de Noé, cara, pregar ali, ó, e chegar no dia do dilúvio, não tem ninguém a não ser a sua família. Nossa. Hein, Claudinei? Ó, Deus nunca mandou Noé pregar, mano. Mas Noé pregou 100 anos. É isso, pastor? 100 anos? 120 anos? 100 anos anunciando que ia chover, que Deus ia acabar com a humanidade se ela não se convertesse. Ninguém ouviu, falou assim: esse cara é louco, esse cara aí é louco. Quando começou a chover, começou o dilúvio, começou a entrar os animais na arca, falou: ó, era verdade, e agora? Então, para quem está lá no mundão vendo nós aqui, fala assim: ó, são loucos. Mas quando chegar o dia, ah, meu Deus, quando chegar o dia dele voltar, eu falo assim: ó, valeu a pena. Não tem um louvor que fala assim, ó: vai valer a pena, vai valer a pena. Fala para alguém aí: vai valer a pena estar aqui. Fala. Vai valer a pena, irmão. Vai valer a pena. Vem aqui, Ricardinho. Glória a Deus. Vai valer a pena, irmãos. Vai chegar naquele grande dia e falar: Senhor, valeu a pena eu entregar minha vida para ti. Vai valer a pena. Hoje não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver pela carne é viver pela fé no Filho do Homem, que nos amou e que por nós se entregou. Escolho viver para Cristo. Escolho viver para que se pro mundo morrer. Se ou não, não, a escolha é sua, meu irmão. Escolho viver para que se pro mundo morrer. Se ou não, não, a escolha é sua, meu irmão. Quantas vezes Deus te protegeu, o livramento Ele te concedeu. Vários motivos pra você se tocar, que Ele te ama e Ele quer te usar. Chega de treva, escuridão e ilusão, chegou a hora da mudança, transformação. Plano perfeito, novidade pra você, porque com Cristo é vencer ou vencer. Eu escolho viver pra crescer pro mundo morrer. Sim ou não, não, a escolha é sua, meu irmão. Escolho viver pra crescer pro mundo morrer. Sim ou não, não, a escolha é sua, meu irmão. Morri pro mundo, nasci pra Cristo, matei a carne e nasceu o Espírito. Dentro de mim, uma nova força, poderosa, renovadora, que me faz viver o dia a dia, me faz voar, me coloca por cima dos problemas, da dificuldade, me faz viver matando a carne, minha vontade eu entreguei para o poderoso Rei dos Reis. Que seja feita a sua vontade. Onde morreu a mentira, nasceu a verdade. Sou grato a Deus pela bondade. Quem tem Cristo tem a verdade. Ele é comigo e também é com você, mas você precisa crer e querer mudar de vida, se alimentar com as palavras da Bíblia, mudar o rumo, o comportamento, obedecer
os mandamentos, ensinamentos de Cristo Jesus. Por onde for, clareie e seja a luz. Leve o bem para as pessoas más. Viva o sobrenatural. Escolho viver para vencer pro mundo morrer. Sim, sim ou não, não. A escolha é sua, meu irmão. Escolho viver para vencer pro mundo morrer. Sim, sim ou não, não. A escolha é sua, meu irmão. Eu escolho viver. Viver para Cristo, 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 Filho do Deus vivo. Eu escolho morrer pro mundo e viver para Cristo, Cristo, Cristo. Glória a Deus. Assim agradeço a rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Isso. Obrigado, Jesus. Eu estava à beira do caminho, mas o Senhor me resgatou, ó Deus. Senhor, receba os louvores que vai ser entoado a Ti, Pai. Numa cidade chamada Jericó, anunciar que Jesus ia passar. Havia um homem humilhado, desprezado, solitário, pois não tinha como ver a glória de Deus. Mas quando ouviu que por ali ia passar um homem que tudo podia resolver, então em seu coração despertou a esperança. Naquele instante Bartimeu clamou assim: Jesus, filho de Davi, tenhas compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenhas compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. E Ele está ouvindo o seu clamor nesta noite. Ele ouviu a sua oração naquela madrugada. Ele vai te responder. Ele te ouviu. Receba a resposta que você estava esperando. Naquele instante, a multidão vendo passar, diziam: ei, ele não pode te ouvir. Não podes alcançar o mestre, não adianta insistir, pois está longe, ele não vai te ouvir. Mas ele não se importou com a multidão, pois a bênção queria ele receber. Então Jesus mandou chamar este homem que gritava, pois o clamor ao mestre chegou, dizendo assim: Jesus, filho de Davi, tenhas compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenhas compaixão de mim. Jesus, filho de Davi,
atende o meu clamor. Jesus atendendo a ele disse: vai, filho meu, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Te salvou. Aplaude ao Senhor, aleluias. Eita, Rei da Glória. Eu te louvarei de todo o meu coração e cantarei todas as tuas maravilhas, Senhor. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer e cantarei louvores ao teu nome, Altíssimo. Eu cantarei louvores ao teu nome, Altíssimo. Louvarei meu Senhor, Cristo meu Salvador, para Ele a honra e todo louvor. Deus, Ele encontrou Davi adorando, e os verdadeiros adorador. Ele está procurando os que buscam em espírito, adoram em verdade, os que faz a obra com sinceridade. Entenda que é você que provoca seu milagre. Vai adorar ou glorificar, ou vai ficar calado? Miriam dançou, deu gratidão ao Senhor, ao som do tamborim que Arão tocou. Miriam dançou, agradeceu a Deus pelo livramento que seu povo recebeu. E quantos que criticam por causa do estilo rap na igreja? Será que Deus tá nisso? Na igreja eu vejo artista, vejo tão bem cantor, mas Deus está atrás dos verdadeiros adoradores, os que buscam em verdade, faz a obra com amor. Pois eu sei de onde vim, da onde me tirou, do lamaçal do pecado, do charco de lodo, fez de mim um vaso novo, no meio dos príncipes Ele me colocou. Não importa se é rap, é pra Ele o meu louvor. Eu louvarei meu Senhor, Cristo meu Salvador, para Ele a honra e todo louvor. Eu louvarei meu Senhor, Cristo meu Salvador, para Ele a honra e todo louvor. Enquanto eu adoro, você também adora. Adoração chega a Deus e Ele manda a vitória. E tudo que tem fôlego, Louve ao Senhor, a Ele toda honra, glória e louvor. e tudo que tem fôlego, Louve ao Senhor, a Ele toda honra, glória e louvor. pra Ele toda honra, glória e louvor. Eu louvarei meu Senhor, Cristo meu Salvador, para Ele a honra e todo louvor. Todo louvor. Louvarei meu Senhor, Louvor. glória a Deus, Eu louvarei meu Senhor. Deus maravilhoso, Deus de poder, Deus que cura, Deus que liberta, Deus que salva, Deus que transforma. Eis-me aqui, papai, eis-me aqui, Senhor. Ele foi preparar lugar, Ele foi preparar lugar, Ele foi preparar lugar pra mim, pra você. Quem é o Pai, se não pelo Filho? E eu estou com Ele, o seu nome é é Jesus Cristo. Quando ergui minhas mãos e te aceitei,
Hoje eu caminho lado a lado com meu rei. Jesus disse ao filho, vou preparar lugar. Não desista, não se entrega, porque fácil não será. Lembra no deserto, quando eu fui tentado, mas pela palavra eu venci o diabo. As lutas ela vai vir, as provas nem se fala, mas carrega a sua cruz, não pense em abandoná-la. Quantos que pararam, outros desistiram, abandonou o chamado no meio do caminho. Jesus te deu talento, honra seu ministério, e de por todo mundo e pregar o evangelho. Jesus te deu talento, honra seu ministério, e de por todo mundo e pregar o evangelho. Eu estou com Cristo, meu melhor amigo. Nele tudo posso, nele eu confio. Vou preparar lugar. Não desista, não se entrega, porque fácil não será. Eu estou com Cristo, Meu melhor amigo, nele eu tudo posso, nele eu confio. vou preparar lugar. Não desista, não se entrega, porque fácil não será. Deus tem estratégia e sabe trabalhar. É só dar o primeiro passo e sua vida vai mudar. No começo eu te confesso, irmãos, que foi difícil rejeitar o mundo, abandonar o vício. Na igreja, na terça, na quinta e no domingo era 3 hinos da harpa. Já tava dormindo, mas foi passando o tempo foi passando, graças a Deus estou liberto. Já faz mais de 12 anos e Deus procura os valentes. Deus quer os verdadeiros pra ser lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Muitos querem a bênção, mas não querem o dono. Tem gente te vendendo, muita gente te negando, e os que foram libertos para o mundo está voltando. Eu agradeço muito a Deus e ao pastor Raimundo, com paciência e muito amor, me tirou do mundo pela misericórdia. Continuo caminhando lado a lado com Jesus, que está me guiando. Sai igreja, rejeita, o mundo abraça. Deus ele fica triste, o diabo dá risada. Judas o traiu, Pedro o negou. 10 leprosos foram curados, mas somente um voltou. Judas o traiu, Pedro negou. 10 leprosos foram curados, mas somente um voltou. Mas somente um voltou. Eu estou com Cristo, meu melhor amigo. Nele eu tudo posso, Nele eu confio. vou preparar lugar. Não desista, não se entrega, porque fácil não será. Eu estou com Cristo, meu melhor amigo. Nele tudo posso, nele eu confio. Vou preparar lugar. Não desista, não se entrega, porque fácil não será. Eu estou com Cristo, meu melhor amigo. Nele eu tudo posso, nele eu confio. Jesus disse ao filho, vou preparar lugar. Não desista, não se entrega, porque fácil não será. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois Jesus venceu o mundo, e você também há de vencer. E você também há de vencer. Eu estou com Cristo. Eu agradeço a oportunidade e as palmas ao Senhor. Graça e paz, irmãos. Meu nome é Wesley. Sou missionário da palavra do Senhor também, como esses meninos aí. E para a honra e a glória do Senhor, hoje eu estou de pé perante a face do Senhor. O tempo já se passa, então a gente já vai partir para a palavra. Numa outra hora eu venho contar meu testemunho, que também é bem semelhante aos dos meus irmãos. A palavra hoje, ela se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Santo, santo é o seu nome, Senhor. Santo, santo é o seu nome, Senhor. Santo, santo é o seu nome, Senhor. Lucas, capítulo 19, versículo 10. Amém? E diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mais uma vez, porque o Filho do Homem
veio buscar e salvar o que se havia perdido. Podeis tomar os vossos assentos. Quero falar ao coração dos meus irmãos nessa noite a respeito de um resgate. O grande resgate. O resgate de uma nação, o resgate de uma humanidade insensível. Homens insensíveis. A Bíblia vai dizer, vai deixar claro para nós, lá no início das coisas, havia um anjo, um querubim formoso. Seu nome era Lúcifer. Por que Lúcifer? Anjo de luz. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que ele era feito de pedras preciosas. Aproximadamente 10 pedras preciosas estavam sobre todo o corpo de Lúcifer. Este era o brilho dele. Ele refletia as pedras preciosas. E ele era um querubim de adoração. Quando a gente vai em Ezequiel, no capítulo 28, no versículo 13, a gente vai ver assim: estavas no Éden, jardim de Deus, toda a pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a zafira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti, no dia em que fosses criado e preparado. Então Lúcifer foi criado. Som saía dele quando ele andava. Ele era o maestro da orquestra, designado a levar os anjos a adorar ao único Deus Criador e Senhor de tudo. Lúcifer, então, a Bíblia vai dizer que estava no Éden. Havia um Éden preparado. Porque a Bíblia vai dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando ele criou esses céus e a terra, ele criou a terra e colocou anjos para adorar ele de lá da terra. E Lúcifer era responsável por recolher toda essa adoração. A Bíblia vai dizer que ele era o único, dentre toda a criação dos anjos, que era digno de subir no monte santo de Deus. Ninguém mais. Então todos os outros anjos prestavam obediência a Lúcifer. Porque eles adoravam, Lúcifer levava a adoração a Deus. A terra rendia os seus tributos, Lúcifer levava para Deus. É neste momento que começa o pecado do querubim. O querubim o livro de Isaías, no capítulo 14, vai dizer sobre um princípio, que Lúcifer se ensoberbeceu. Em Isaías capítulo 14, versículo 13, diz assim: tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, da banda do lado do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então a gente começa a entender que aquele querubim que era cheio de formosura, foi achado iniquidade no seu coração. Foi achado soberba, ele quis colocar o seu trono acima de Deus. Ele quis ser igual a Deus. A palavra semelhante, ela tem um princípio que diz igual. Em traduções, se a gente for buscar a etimologia da palavra semelhante, também tem igual. Ele quis ser igual a Deus. É quando neste momento, a Bíblia relata que Deus o derruba do seu lugar. Junto com ele arrastou uma terça parte dos anjos. Anjos que tiveram direito de escolha e quiseram seguir o caminho de Lúcifer. A destruição do querubim perfeito,
Eles foram condenados e sentenciados ao fogo eterno. Em Mateus capítulo 25, versículo 41, Jesus vai falar sobre isso. Jesus vai usar um termo, a parábola do rei. Quando o rei chega e estabelece o seu trono para julgar as nações, ele coloca à direita as suas ovelhas e às esquerdas os bodes. E para os bodes ele diz: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, e vocês irão para o fogo que já está preparado para Satanás e seus anjos. Veja que Jesus disse. Qual era a sentença? Houve um pecado, um princípio de igualdade, quis ser igual a Deus. Então Deus o precipitou, e já havia uma condenação. Não teve direito à apelação, não teve direito de habeas corpus, não teve direito de defesa, porque já era uma classe acima, no nível hierárquico já estava acima. Podemos entender que houve um vazio, um silêncio no céu neste momento. Não tinha mais adoração. Aquele que era responsável pela adoração se foi. A Bíblia vai dizer que não se achou mais o seu lugar. Mas havia um plano. Porque em Apocalipse, no capítulo 13, versículo 8, vai dizer que o cordeiro estava morto desde a fundação do mundo. Ou seja, antes de tudo ser formado, Deus já tinha visto que havia a necessidade de preparar o cordeiro. Lúcifer foi, perdeu seu lugar, perdeu-se a formosura, perdeu-se a adoração. É quando Deus começa a criar as coisas. É neste momento, em Gênesis, que a gente vai ver Deus criando o ser humano. E Ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E o homem agora passa a habitar o Éden. Deus escolheu um lugar geográfico na terra e estipulou o homem ali. Ficarás aqui. De toda a erva, de toda planta, de toda árvore comerás, mas não comerás daquela árvore. Porque quando comeres dessa árvore, certamente morrerás. Ainda vai ter intimidade. Ainda vai ter adoração. Quando Deus cria o ser humano, é acreditando que esta adoração ainda vai voltar. É acreditando que esta intimidade que Lúcifer tinha com Deus, por ser o único digno de subir ao monte mais próximo de Deus, mais íntimo de Deus, ainda iria voltar. Deus termina a criação e resolve pôr em prática o plano de adoração. É quando Ele cria o homem. Quando Ele cria o homem, Anderson, Ele não cria o homem de pedras preciosas. Ele não cria o homem das maiores pedras preciosas. Ele pega o homem do barro. Porque o barro vai representar um nível hierárquico bem menor. Bem menor. Quando a gente pega o barro e coloca as pedras preciosas, qual tem mais valor? As pedras preciosas, o barro não tem valor. Então é justamente ali que Deus pega o barro, por ser algo insignificante. Mas é esse algo insignificante que vai ter direitos que aqueles que tinham hierarquia acima não tiveram. Direito a adorar, direito ao recomeço, direito à graça, direito à misericórdia. Eu e você fomos criados com esse direito, porque nós estamos num nível hierárquico mais baixo, mais baixo. Paulo diz a respeito disso: nós, vasos de barro, fomos criados para que a excelência e o poder seja de Deus e não nosso. O pecado do homem, seduzido pela serpente a cometer o mesmo pecado, o mesmo princípio de igualdade. Veja, quando a serpente seduziu a mulher, Satanás, o diabo na serpente, fez uma pergunta. Deus disse que você não pode comer
de toda árvore? Aí Eva diz: não, de todas as árvores podemos comer, menos daquela. Por quê? Porque quando comermos daquela, morreremos. Não, nada disso. Você pode comer sim. Sabe por que Deus não quer que você come? Porque quando você comer, você vai ser igual a Ele. Princípio de igualdade. Ser igual a Deus. Lembra que Ezequiel escreveu? Que Isaías também escreveu? Princípio de igualdade. Então, Eva seduzida, come, Adão come, e o pecado entra. E a morte passa a habitar. A morte e o pecado passa a reinar e dominar todos os homens. Era para tudo ter acabado ali. Se a gente for ter uma visão de um advogado, uma visão jurídica, a gente vai ver que o diabo, o inferno, tinha todo o direito de vencer ali. Porque a acusação era o mesmo princípio, nós não tivemos direito. Mesmo princípio, nós fomos condenados. O plano era esse, condenar ali, acabar ali. Mas como era feito de um nível hierárquico bem menor, de algo insignificante, veio algo sobre eles que os anjos não tiveram: a graça. Por causa da graça, o Senhor ainda continuou acreditando. Gênesis capítulo 6. A destruição de tudo que fora criado. Mas por causa de resgate, Deus acha graça em Noé. E poupa 8 almas para dar continuidade ao plano de resgate. Para a gente ganhar tempo, não vou dar ênfase muito aí, porque as horas se passam. Em Gênesis capítulo 12, no versículo 3, é quando Deus chama Abraão: Abraão, eu tenho um propósito para você. Eu tenho uma proposta para você, Abraão. Eu quero resgatar novamente a intimidade, Abraão. Eu quero resgatar o que se perdeu lá atrás, Abraão. Então farei de você uma nação que vai me adorar. Farei de você um povo que vai ser sensível à minha voz. Farei de você, Abraão, uma geração, uma nação que vai ser só minha, dedicada somente a mim, Abraão. E através de você serão benditas todas as famílias da terra. Então Abraão, nós sabemos, ele sai. E ali começa um plano de resgate. Meus irmãos, quando a gente vai acompanhando o desenrolar da humanidade, a gente vai ver que Israel muitas e muitas vezes teve intimidade com Deus. E quando ele teve intimidade com Deus, prosperou. Quando teve obediência às leis, os mandamentos e os estatutos do Senhor, prosperou. Mas a Bíblia vai dizer também que muitas vezes, Anderson, Ricardinho, Claudinei, irmãos, muitas vezes o povo que era escolhido, o povo que estava fazendo parte do plano de resgate, aquele povo que Deus estava investindo tudo que ele tinha, todas as fichas, eu aposto nesse povo, era esse mesmo povo que do nada virava as costas. Era esse mesmo povo que ao mesmo tempo era sensível, já não era mais sensível, passava a ser insensível. Adorava outros deuses, cultuava outros deuses. E isso entristecia e trazia a ira de Deus sobre o povo. E o povo perecia. Tempo se passava e o povo perecendo, quando o povo chorava e clamava e se lembrava da intimidade, Deus, pela graça, pela misericórdia, voltava o seu rosto e brilhava sobre eles, e eles prosperavam de novo, e venciam guerras e iam adiante. O tempo foi se passando. Meus irmãos, não estou vendo a hora. Agora eu vi a hora. Falando de povo insensível. Quantas vezes eu e você somos tão insensíveis a ponto de deixar de lado
aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Quantas vezes eu e você somos insensíveis, tão insensíveis, que não devolvemos a Ele a honra, a glória, o louvor. Queremos ser reconhecido, queremos ser visto, queremos ser amado, queremos ser perdoado, mas não temos capacidade de amar, não temos capacidade de perdoar, insensíveis que somos, coração duro, pisou no meu calo, não perdoo, pecou, vai sentar no banco. Nós, insensíveis, não sabemos de verdade o que é a graça, porque nós liberamos a graça de gota em gota, mas Deus libera imediatamente. Você pecou, filho, se arrependeu, tem direito agora você tem direito. É imediato, a graça é imediata, mas nós liberamos de gota em gota. Esses somos nós. E aí, Davi, povo insensível. Irmãos, existe uma matéria na ciência chamada autólise. Só para a gente ganhar tempo. Se eu morrer aqui agora, caí aqui, morri. Parei de respirar, meu coração parou de bater. Vai entrar algo chamada decomposição. A decomposição, ela tem 12 horas para matar todas as minhas células, para esfriar o meu sangue. E ela me deixa gelado, pálido e completamente rígido. O corpo fica durão, rígido, ressecado, pálido, gelado e as células mortas. Passando esse período de 12 horas, entra o segundo estágio da autólise, que se chama putrefação. A putrefação, ela tem 24 horas para apodrecer todos os meus órgãos internos, para apodrecer a minha pele. Ela tem 24 horas para acabar comigo. Passando essas 24 horas, entra o terceiro estágio da morte, que se chama colonização. A colonização é quando a gente é enterrado, os vermes, os bichos, os insetos tomam conta de nós e comem o resto que sobra, e só sobra os ossos, e os ossos viram pó. Esse é o nosso estágio. Esse é o nosso fim. Por causa do pecado, a morte passou a todos os homens. Então, por causa do pecado, este é o nosso fim. Ninguém escapa disso. Mas olha, meus irmãos, o que é tão interessante, que a Bíblia vai dizer que Adão gerou Sete. Sete, que significa renovo, que significa segunda chance. Acreditava-se nos tempos de Sete, quando Sete nasceu, Adão deu esse nome porque ele queria um renovo, ele queria algo novo. Mas Adão morreu. O pecado e a morte venceu. Sete morreu, o pecado e a morte venceu. Sete gerou Enos, e nos dias de Enos voltou o culto. A Bíblia vai dizer que nos dias de Enos voltou a adoração, culto, novamente. Será que dessa vez vai? Dessa vez vai, mas não, a morte e o inferno venceu Enos, e Enos apodreceu. Enos gerou Quenã, Quenã Malalael, Malalael Jared, Jared gerou Enoque, e Enoque andou com Deus. Enoque fez diferente. Enoque, porque você tem intimidade comigo, vou mostrar para uma geração, vou mostrar para a igreja batista da Vila Helena, que aqueles que não se contaminam, que aqueles que não se rendem ao pecado, mas me buscam de todo o coração, não verão a morte. Não verão a morte. Serve de exemplo para nós. Aquele que andou com Deus foi transladado e está com Ele para sempre. Enoque gerou Metusalém, Metusalém Lameque, Lameque gerou Noé, e Deus achou graça em Noé. E continuou o plano. Noé de Sem gera Arfajade, Arfajade gera Gelá, Gelá a Eber,
Ebre a Peleg, Peleg a Reu, Reu a Serug, Serug a Naor, Naor a Terá, e Terá gerou Abrão. Agora vai, agora meu amigo, agora eu acredito, agora vai. Mas a morte, o inferno vence Abraão, e Abraão apodrece. De Abraão vem Isaac, de Isaac a Jacó, e entra Mateus no capítulo 1, inspirado pelo Espírito Santo, e ele vem e diz, capítulo 1, versículo 1, geração de Jesus Cristo, vindo de Abraão, vindo de Davi. Ele diz assim, Judá gerou a Perez, Perez Esrom, Esrom a Arão, Arão a Aminadab, Aminadab a Nasson, Nasson a Salmão, Salmão a Boaz, Obed a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Agora sim, esse vai fazer segundo o meu coração. Agora vai dar certo, vai ter intimidade de novo, vai ter adoração de novo. Nós sabemos o quanto Davi fez pela adoração, o quanto Davi fez, mas a morte, o inferno também venceu Davi, porque ele também pecou. E a morte e o inferno vence Davi, e Davi vai para a sepultura e apodrece. Davi gera Salomão, Salomão a Roboão, Abias a Asa, Asa a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão Uzias, Uzias a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias, Ezequias Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias a Jeconias, e veio a deportação para a Babilônia. Depois do cativeiro, Mateus continua dizendo que Jeconias gera a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor a Zadok, Zadok a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, que era pai de José, marido de Maria, mas a Bíblia diz em Gálatas capítulo 4, que completando a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, sobre a lei. Para quê? Para quê? Para colocar em prática o plano de resgate. Veio Jesus, ele vem, ele vem, ele vem. Jesus colocou em prática aquele que Apocalipse revelou e disse que o cordeiro já estava morto desde a fundação do mundo. E esse mesmo versículo, Anderson, é tão interessante que a Bíblia vai dizer que até aqueles que não estavam escritos no livro da vida, até esses, por esses também o cordeiro morreu. Até por esses. Então todos teve direito de ser beneficiado pela morte do cordeiro, desde quando foi criado o universo. Irmãos, veio o Salvador, o mataram, crucificaram, porque era necessário. Se não houvesse essa morte, nem aqui nós estaríamos. Era necessário que o Cristo padecesse, fosse morto, entregue nas mãos de pecadores, e ressuscitaria ao terceiro dia. Agora, meus irmãos, para encerrar, voltando para a autólise a respeito de Jesus. Jesus é colocado no sepulcro. Nós não temos ferimentos no corpo. A ciência vai dizer que pelas chagas de Jesus, a decomposição demoraria talvez até 1 hora para matar todas as células de Jesus, porque o corpo já estava completamente deformado. Isaías vai dizer, não havia formosura para que pudéssemos desejar. Ele foi moído, transpassado pelas nossas iniquidades. Não havia nada em Jesus, nem figura humana, irreconhecível, despido, humilhado na cruz, por causa de mim e de você, para resgatar eu e você. Imaginemos agora a morte, dando uma ordem para decomposição. Vai, decomposição, entra lá no túmulo. A decomposição chega, olha para Jesus e para. E espera. A morte pensa assim, bom, 12 horas, vou dar um rolê ali, daqui a pouco eu volto ver como que está Jesus. E a decomposição não toca no corpo. Aí a morte volta, e aí decomposição? O que aconteceu? A pele está rosada, está circulando sangue, a célula está viva. O que aconteceu, decomposição? A decomposição,
ela vai dizer o que Hebreus escreveu no capítulo 4, versículo 4. Que ele, sendo sacerdote, não foi igual aos outros. Foi tentado em tudo, mas em tudo ele não pecou. Não havia pecado, porque a Bíblia vai dizer que os nossos pecados ficou na cruz. Quando ele foi para o túmulo, não tinha mais pecado, Anderson. Então a decomposição não podia entrar. Não tinha legalidade, porque não tinha pecado. Ele era santo, ele era puro, não dava. Tá bom, vou chamar a putrefação. A putrefação chega. Se a decomposição não entrou, eu também não posso. Tá bom, então vou chamar o pecado. Pecado, vem para cá. Pecado, já se passaram quase 3 dias, pecado. O que aconteceu? Desde o princípio, nós temos vencido. Desde o princípio nós estamos vencendo. O que aconteceu? Quem é este homem? Que a pele está rosada. Quem é este homem que o sangue está circulando? Quem é este homem que a face está bela e resplandecente? Quem é este homem, pecado? O pecado vai ter que declarar: não dá, em tudo eu tentei, mas ele é santo, 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 santo, santo. O pecado vai ter que declarar: ele é santo. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Porque Cristo superou toda a ciência. O impossível diante da ciência, ele fez. Era impossível a morte e o inferno detê-lo. Ele ressuscitou ao 3º dia, para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. Amém? Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração. Convido vocês a ficar de pé para a gente orar e encerrar. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, eu peço, Senhor, que essa palavra, Senhor, seja como uma semente, Senhor, em chama, Senhor. É uma semente em chama, Senhor. Que seja lançada por Tuas mãos, Senhor, nas terras que aqui se encontram. Onde houver terra seca, Senhor, improdutiva, onde houver terra seca como palha, seja queimada nessa noite, seja incendiada pela Tua palavra, pela Tua presença. Ó Senhor meu Deus, o Senhor nos resgatou para que tivéssemos vida. Então nessa noite, onde houver alguém aprisionado nos seus pensamentos, aprisionado na enfermidade, aprisionado na depressão, aprisionado na droga, no álcool, hoje, Senhor, pela liberdade que nós temos em Ti, liberta cada um de nós, para que possamos, Senhor, estar preparados e prontos para o grande dia. Deus querido, Deus amado, a Ti rendemos glória, a Ti rendemos honra. O Senhor é digno, o Senhor é santo. Nós Te louvamos, Senhor, na beleza da Tua santidade. Maravilhoso és, Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Nós estamos aqui, Senhor, porque somos dependentes da Tua graça, dependente da Tua misericórdia. Resgata-nos, Senhor, todos os dias, para que possamos estar perante a Tua face, reto, íntegro. Ó Senhor meu Deus, obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Ó Senhor meu Deus, muito obrigado. Aleluia, Senhor. Aleluia. Nós Te louvamos e Te bendizemos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Difícil de entender, tá difícil compreender, difícil de aceitar, difícil de esquecer. Aquela intimidade, paixão que não tem fim, tanto pra você como também pra mim. Eu era seu, você era só meu, mas infelizmente aí tudo se perdeu. Te troquei pelo mundo, te troquei pelo prazer. Eu vivo agora sim, tentando te esquecer. Uma vida de lamento, dor e desespero. Resumo de um homem que convive com medo. Medo de morrer e não voltar a amar você. A cruz que eu carrego em meus ombros faz doer. Queria até voltar, mas não é fácil assim. Jesus, me socorre, piedade tem de mim, misericórdia eu encontro só em Ti. Amor que não tem fim. Amor que não tem fim, que me resgata, me transforma, me faz um homem assim. Amor que não tem fim. Amor que não tem fim. Foi moído, transpassado por você e por mim. Amor, amor. Quero te falar uma ideia de 1000 graus.
falar daquele homem obediente até o final. Suportou contradição, mentira a seu respeito. Filho, eu te garanto, a que honra eu te prometo. Por causa da promessa estendido no madeiro, amor que não tem fim, fez de mim agora herdeiro. Ele é a porta, a entrada das ovelhas. Limpe seus ouvidos e lave suas orelhas, porque ele tá chamando tudo ao arrependimento. Por isso, meu irmão, fique bem atento. Não perca a sua vida, não perca a salvação. Por causa de um traguinho, por causa de um copão. A vida tá andando, o mundo tá parando diante da ilusão que cega os meus planos. Destruição inevitável, tudo acaba aqui. Amor que não tem fim, amor que não tem fim, que me resgata, me transforma, me faz um homem assim. Amor que não tem fim, amor que não tem fim. Foi moído, transpassado por você e por mim. Amor, amor. Como você define Jesus? O que palavra você definiria Jesus hoje? Pense bem. Eu, Wesley, defini Jesus como o amor que não tem fim. Glória a Deus, aleluia. Mesmo pecando, ele continua amando. Aleluia. Continuo por aqui falando desse amor. Suportou tudo por mim, humilhação e muita dor. O ápice da vergonha, ser exposto, despido. Foi isso que sofreu o Senhor Jesus Cristo. O que eu tenho feito por amor a ti, que me tirou das trevas e me trouxe até aqui. Quantos livramentos de morte eu já tive, e hoje eu estou vivo porque ele também vive. Todo o poder e direito de julgar foi dado a ele por aquele que está lá, que a qualquer momento sua ordem será dada. Volte, meu filho, e resgate a sua amada. Então ele virá como reflexo do relâmpago, e para quem ficar, viverá em meio aos prantos. Existe salvação para você e para mim. Amor que não tem fim, amor que não tem fim, que me resgata, me transforma, me faz um homem assim. Amor que não tem fim, amor que não tem fim. Foi moído, transpassado por você e por mim. Amor, amor.